dia, boa tarde para todos aqueles que estão aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Estamos fazendo esse programa em comemoração ao aniversário de Jesus. Hoje é dia 24, o programa começou às 23h55. Então, daqui a pouquinho, daqui a 4 minutos mais ou menos, nós estaremos no dia 25 de dezembro de 2025. E aí, comemorando o aniversário de Jesus, que é as datas natalinas. E hoje nós vamos trabalhar dentro do nosso programa, né, que é o programa Espírito Estação da Luz. Não é a Web Rádio, é o programa Estação da Luz, está há 25 anos no ar. E a gente trabalha justamente nesse programa o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, João, as Atos, as Cartas e o Espírito. E o tema de hoje, né, como entendia Jesus, as mensagens do amor de Jesus de Nazaré. E são aquelas mensagens que foram psicografadas por Francisco de Paula Cândido e o nosso Chico Xavier. Entre muitos livros, nós pensamos aqui dois: Caminho Espírita, autores diversos, e Coração e Vida, né, pela Maria Dolores, né? E nós temos aí a imagem do livro, recomendamos esse livro, inclusive, os dois livros, Caminho Espírita e Coração e Vida, né, todos dois do Chico, um por Espírito Diverso e outro pela Maria Dolores, como presente, né, de Natal desse ano. É um presente fantástico. E uma das mensagens do livro Caminho Espírita, que vai servir como mensagem preparatória, é a tua lâmpada. E o final da mensagem é justamente essa que está aí: começa a tua fé. Eu recebi uma carta da atual esposa há mais de 36 anos atrás, no tempo que se escrevia cartas de amor, né, escrita à mão, e ela mandava essa mensagem. E logo em seguida ela me presenteava com esse livro, a primeira versão. Tem outras capas, mas essa aí é a primeira. E a mensagem ela finaliza assim: tua fé viva, tua lâmpada, faz-a surgir acima das tuas próprias fraquezas, para que um dia possa transfigurá-la em estrela de eterna alegria, nos cimos das grande luz. De Emmanuel. Então, essa mensagem é a mensagem preparatória da noite de hoje. Estamos bem pertinho, né? Já estamos com 4 minutos de programa, então daqui a pouco é meia-noite. E aí é o dia 25 de dezembro de 2025. Já aqui aguardando ansiosamente 2026, que está aí a nossa vizinhança. Então vamos aproveitar esse momento e fazermos a prece desta abertura. E nada melhor do que a prece que Jesus nos ensinou. Quando estava fazendo o Sermão do Monte, alguém dele se aproximou e lhe disse: Mestre, Rabi, Rabone, anestesia, como é que fazemos para conversar com esse Pai que nos apresenta de amor? Jesus, entre a alegria e o contentamento, aureolado com certeza de arcanjos, anjos, querubins e serafins, ele diz para aquela jovem, como se dissesse para cada um de nós, olhando no nosso olho: meu filho, meu irmão, meu amigo, eu vou te ensinar uma prece, uma oração que eu sempre fiz, desde que adquiri pensamento contínuo, e ela me segue por toda a minha jornada evolutiva. E aí ele cantou a mais bela de todas as sinfonias, porque essa oração é simples, mas ela nos ensina a falar com o papai, a falar com o próximo, a falar conosco, a falar com o amigo e com o inimigo, a falar com a natureza e com o universo. Ela diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações das nossas próprias inferioridades,
mas livra-nos de todo mal. E aí a gente poderia prosseguir fazendo uma homenagem direta à mãe do meu Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e na hora do nosso desencarne, por toda a eternidade. Santa Mãe de Jesus, Santa Mãe tutelar de todos E aí, meus amigos, depois dessa prece, ou dessas duas preces, a prece do Pai Nosso e a prece da Ave Maria, consagração e amor a Maria de Nazaré, vamos começar com as mensagens. A primeira é o aviso, né? Que ele ainda continua sendo o nosso bom pastor, aquele que pastoreia as ovelhas do Senhor. Está no livro Caminho Espírita, a mensagem 37 tem como título Aviso de Maria Dolores. E ela começa assim: está sendo procurado um homem considerado galileu, 33 anos, pele clara, expressão triste, cabelos longos e barba maltratada. Marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes, mutilados, cegos. Onde aparece, frequentemente é visto entre um grande sítio de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças desfarrapadas. Quase sempre está sendo seguido por 12 pescadores imaginários. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se der a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como seja, perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem e caluniam, a distribuição indiscriminada das dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, seja eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra. Ainda não se sabe se é mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte, com a absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência, a Barrabás, malfeitor conhecido. Recebeu insultos, pedradas, sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-lhes a situação, porque os seus próprios seguidores o abandonaram nas horas mais difíceis. Sobre a afronta e zombaria, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois do morto, não encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Este homem está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, siga para sempre. Possamos encontrar o nosso caminho para estar em Damasco. Nós outros que ainda não saímos de Jerusalém.
A próxima mensagem é essencial, e ela também tem muito a ver com a nossa atual esposa, Elizabeth, porque esse livro foi um livro muito importante para o nosso namoro, né? O namoro muito baseado em cima desse livro. E essa lição do essencial, ela nos toca muito de perto. E Emmanuel começa dizendo assim: o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Não é tanto o que recebes, é o que distribui, como distribui. Não é tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. O essencial não é tanto o que esperas, é o que realizas. O essencial não é tanto o que rogas, é o que aceitas. Não é tanto o que reclamas, é o que suporta e como suportas. O essencial não é tanto o que falas, é o que sentes e como sentes. Não é tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. O essencial não é tanto o que aconselhas, é o que exemplifica. Não é tanto o que ensinas, é o que fazes e como fazes. Em suma, na vida do espírito, única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. Que além das fronteiras da morte, onde a materialidade do corpo nos abandonou para sempre, aquele corpo, a realidade se torna mais clara e cristalina, onde os nossos acertos e desacertos são vistos com um vidro transparente. Nesse mundo, o essencial, o básico, é o que nós somos. Obrigado, meu irmão Emanuel. A próxima mensagem também está no livro Caminho Espírita e ela é a número 7. Não perca, é do André Luiz. E logo no início ela traz uma advertência, no final, uma referência fantástica que eu sou apaixonado. E ele diz assim: não perca a esperança. Ela não é a última que morre, ela nunca morre. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando recursos que você já dispõe. Não perca o bom humor. Aí onde vem o nó. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de nossas forças. E aí? Quem de nós, nesse dia de 24 passado, de 25 agora, e não teve alguma irritação, perdendo o bom humor? André Luiz nos lembra que muitas vezes esse suicidiozinho está nesse campo de vibração nossa. E ele continua dizendo assim: não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. E normalmente o indesejável é só o outro, nunca nós. Esquecemos que nós somos cidadãos espelhos, que apenas vemos nos outros o nosso reflexo. Se é desejável, é porque somos desejáveis. Se é indesejável, é porque nós somos indesejáveis. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto nós pensamos, ou quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha. Depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Olhos de ver além do horizonte e ouvidos de ouvir tudo que liga essas pontes, que nos liga a todos nós. Não perca o estudo. A própria morte é um dos.
possa ser que a gente deixe para amanhã o que poderíamos ter começado ontem, e o amanhã para o corpo, nessa atual encarnação, não existe mais. Não perca a oportunidade de se ver aos semelhantes. Hoje e amanhã, você precisará do concurso alheio, como o alheio precisará do nosso concurso. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Existirão outros 24 e 25 de dezembro, com certeza. Mas o minuto passado, do último minuto do dia 24 e do primeiro minuto do dia 25, em que hoje nós estamos, nunca mais. O que fizemos ou deixamos de fazer, só teremos a oportunidade em outro tempo. Não perca a paciência. É onde vem aí o grande final. Recorde. Nunca se esqueça da paciência inesgotável de Deus, que nos sugere, por Jesus de Nazaré, que saiamos das águas rasas e que nos dirijamos a águas profundas para que fiquemos na sua dependência, da submissão voluntária da vontade e da lei de Deus, que é o melhor ainda para todos nós. Porque cidadãos da nossa categoria, da terceira, só conseguiremos alguma coisa aos pés do Altíssimo, envolto pelo sagrado. De outra maneira, nos perderemos no caminho e não encontraremos aquele caminho, verdade e vida que Jesus nos chama. Sem essa dependência exclusiva do Pai em águas profundas, para que a pesca milagrosa possa ocorrer pelo nosso esforço, infelizmente. E com a figura venerável de mamãe, nós queremos lembrar que a Web Rádio Estação da Luz e todos aqueles que fazem programas, chama-se live, para mim é programa, aqui na Web Rádio, aos que participam direto ou indiretamente, aos ouvintes, aos internautas, aqueles que mandam perguntas, enfim, aqueles que de uma forma ou de outra, no plano material e no plano espiritual, estão envolvidos nesse projeto. Nós agradecemos demais. Tanto que a mensagem de abertura feita pela nossa irmã Euridice Santini, lá de Portugal, brasileira que mora em Portugal, ela sempre faz há 3, 4 anos que ela faz esse final de ano, início do próximo. A gente coloca o nome dos programas e das pessoas que fazem o programa. Mas nós queremos lembrar aqui também de 3 amigos nossos que já voltaram ao plano espiritual sem a nossa autorização de vida, mas com a autorização de vida de papai. Então, está tudo certo. O primeiro a nos deixar foi o nosso irmão Guaraci Silveira. Depois o nosso querido Herculaninho, filho do Herculanão, e a nossa Simone, a nossa baiana espanhola. Todos esses 3 tinham programas aqui na rádio. E além disso, o Marcelino também, que também fazia lá de Minas Gerais, também fazia programa com a gente aqui na rádio. E nos deixaram, voltaram ao plano espiritual, mas com certeza estão na retaguarda a nos orientar e a nos intuir. Com certeza. Muito obrigado, meus irmãos. Gosto da bondade que tiveram com a divulgação do Evangelho de Cristo, dos postulados do Espírito de Deus dos Pai. Isenção de Deus. A mensagem que vem agora é Rogativa do Outro, de Meimei. É a mensagem 13 do livro Caminho Espírita. E Meimei começa assim: sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falei quando mais necessitava. E aguardava alegrias e consolo.
através de meus lábios e esmaguei-te a esperança, entretanto volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceber o espinheiro de sombra que estava encravado na minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago comigo no coração e na mente. Às vezes, encorajo muito daqueles que me procuram fadigados, pranto, não por méritos que não têm, e sim espargindo os tesouros do amor dos espíritos generosos que nos sustentam. Quantas vezes o trabalhador espírita, principalmente na área da divulgação, é julgado erroneamente porque acha que o que nós falamos veio da nossa cabeça e do nosso coração. Nada. Nada nos pertence. Somos simples alto-falantes. E os alto-falantes, por serem altos e falantes, não são as crias do pensamento dos espíritos. E por uma lógica amorosa é o pensamento de Jesus de Nazaré, nosso guia modelo. E por uma lógica ainda mais infinita e já eterna, é o pensamento do Pai. Nada trazemos de nós, porque nada é de nós, tudo é do Pai. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrima nas últimas raias da solidão, talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar. Revela-me o desespero quando me pedias brandura. Desculpa-me haver-te dado reprovação quando esperavas entendimento. Quantas vezes nós fazemos isso? Deixa por aí. Que eu te abençoe de novo e então verás em meus olhos essas breves palavras que pararam na boca. Me dou a falta. Tem dó de mim. Ah, se não fosse a reencarnação. Que pai sabido é esse que nós temos, que antes da doença já nos prepara o remédio da reencarnação. Todas essas faltas seriam inesquecíveis, elas existiriam por todo o infinito. Mas através do remédio curativo da reencarnação, que o Pai nos oferta a cada instante, a cada momento, podemos abençoar de novo e ler de novo em nossos olhos e nosso coração. Perdoa minha falta e tem dó de mim. Sigamos em frente, juntos, até o fim. Bela Maria Dolores. Essa mensagem é muito importante porque nós repassamos para os nossos filhos, né? Os pequenos já tudo grande, já com 30 anos. Então, diz assim, do irmão X, o nosso querido Humberto de Campos. Sim, meu filho, talvez por capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começo a ler. Você,
Um menino solicita orientação espiritual. Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas sinceramente não me recordo de haver dirigido até hoje qualquer coisa ou qualquer recado a gente verde do seu porte. Perdoe se não lhe correspondo à expectativa. Diz você que não espera uma história de carochinha baseada em gênios protetores. E remata. Quer, irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. Lembro-me assim de ofertar ou oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresentava o título Aprenda, meu filho, e continha as seguintes informações. O maior e o melhor amigo é Deus. Os melhores companheiros são os pais. E aí deve um adendo, ou devemos um adendo. Fazem 5.000 anos que um mandamento persiste no planeta. Antes do primeiro, antes da primeira revelação, a segunda e a terceira. Há no Código de Hammurabi, com Moisés, com Jesus e o Espírito de Deus. Os 10 mandamentos, os 3 primeiros, amar a Deus, não dizer seu nome em vão e santificar um dia para esse contato com o sagrado. Mas o 4º mandamento é honrar pai e mãe. Sem a família de Jesus, junto com José e Maria, representando a família sagrada, é o ápice, é o pícaro do que nós podemos ter de melhor no planeta, é a família, com os quais nós conseguimos interagir com amigos e inimigos, com os quais nós conseguimos corpos para reencarnar e poder evoluir. Então, os companheiros, os melhores são os pais. A melhor casa é o lar. A maior felicidade é a boa consciência, o mais belo dia é o hoje, é o agora, é o presente, o melhor tempo é o agora, porque o passado passou, o futuro ainda vai vir, mas o melhor dia é agora porque é o presente. E presente é sempre bom, de dar e receber. A melhor regra para vencer é a disciplina e o melhor negócio é o trabalho. O melhor investimento é o estudo. Aí, como é bom estudar, como é bom aprender, como é bom saber das ciências ocultas, das ciências claras e escuras, de todas as possibilidades religiosas, como é bom saber. A coleção mais rica das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz é o caminho reto. A maior alegria, o dever cumprido, e a maior força, o bem. A melhor atitude é a cortesia. O maior heroísmo é a coragem de ser bom, de fazer o bem. Como é difícil, como exige coragem. A maior falta é a mentira, e a pior pobreza é a preguiça, e o pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo é o mal que ainda reside dentro de nós. O melhor dos esportes é a prática do bem. E nosso irmão X arremata. Leia essa lista de informações, sempre que você puder. E veja por si como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso do amigo velho, cada noite acrescente esta pergunta a você mesmo, depois de sua oração para o repouso. O que fiz hoje de bom? Que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer. Entre a questão 918 do Livro dos Espíritos, quando o nosso querido Agostinho disse que passava em revisão todos os dias o que de bom tinha feito para repeti-lo no dia seguinte. E o que de equivocado tinha feito naquele dia para tentar evitar de toda maneira no dia seguinte. Olha as sintonias sintonizando. Vamos para mais uma mensagem? Deus primeiro. Essa mensagem, ela é esse livro é de 67, se não me falha a velha memória. Parece que ela foi feita agora, há 2 horas atrás.
Caminharás, muitas vezes, no mundo à maneira de barco em oceano revolto, sobre a ameaça de escombro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Quantas vezes nós nos sentimos um barquinho de papel no oceano, mas é essas águas profundas e que nós precisamos nos colocar para ficarmos nessa dependência e pensar em Deus primeiro. Tudo no Evangelho do Cristo, em todas as leis universais de Papai, elas estão tão interligadas, porque emanam da mesma fonte que é o Pai. E deixa que nós somos achando que tem diferença entre Código de Hammurabi, Espiritismo, Umbanda e Judaísmo, Islamismo e Candomblé, evangélicos e protestantes. A cartilha é uma só. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permita que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. E se a gente sempre falasse em Deus primeiro. Se a gente sempre pensasse em Deus primeiro. Naquele momento, havia o mal para ele. É por isso que diz, não permita que a sua voz se transforme em agente de morte. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, outras destruições ocorreram ontem, e Deus plantou em silêncio, o silêncio da paciência inesgotável de Deus, como está na mensagem, não perca. Novas cidades, novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Contam os fofoqueiros de plantão do planeta Terra, vamos dizer assim, que onde era deserto, já foi mar. E um Cícero nordestino do Ceará, da terra onde ele viveu, que eu tive o prazer de conhecer, Juazeiro do Norte. Esse sertão aqui vai virar mar. E o mar lá longe vai virar sertão. A certeza que o Pai Amantíssimo é por todos nós. Isso nos causa muita emoção. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflições e terror, crê em Deus primeiro. O homem é insignificante, me perdoe a dureza das palavras, em relação ao poder do planeta. O poder está no planeta, colocado pelo filho de Dona Maria aqui. Ele é insignificante, ele não tem condições nenhuma de alterar. Imagina a obra do Pai. Crê em Deus primeiro. Tudo ocorre por uma razão que muitas vezes levamos milênios, bilênios, para entender. Mas vamos entender. Recordando que ainda mesmo na cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, Deus faz nascer a granja do perfume e a beleza da cor, a abastância da seiva e a alegria do pão. Coisas tão pequenas, né? A seiva, o pão, a semente do pão. Mas Deus tem a solicitude das coisas pequenas, como tem a solicitude com as galáxias. Quando a gente vê a Via Láctea, parece o Sol em relação à Terra, tão grande que é. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é 961, 962, 963. Kardec pergunta assim: Deus não é muito grande, a gente é muito pequeno para que ele se preocupe
pessoalmente com cada um de nós, Kardec coloca a palavra pessoalmente. Os espíritos imortais respondem assim: nada. Absolutamente nada, por maior ou menor que seja, está desprovido da solicitação do Pai. Então não somos nós somente, é a formiguinha que está aqui sobre o meu pé e as galáxias infinitas que rolam pelo universo, casa de papai. Se a dor constrange o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro e é o que a gente mais faz. Ai, meu Deus, louvado seja Deus. Ele será teu refúgio na tempestade e companheiro na solidão. Esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Diante de toda a prova e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Recorre a Deus primeiro. Muitas vezes, aqueles cobradores que são reais e que estão cobrando realmente as nossas dívidas, sugam-nos as energias do corpo e do espírito, fazendo com que sejamos flagelos e flagelados, humanos e espirituais. Muitas vezes é tão danoso esses pensamentos que nos transformamos em amebas espirituais. E esses obsessores, irmãos de caminhada, até nos esquecem. Somos esquecidos pelos nossos parentes, mães, pais. Mas mesmo que nós estejamos nessa condição, papai, é o nosso conforto, é o nosso consolo, é o nosso sustento. E dias virá, assim como o filho pródigo, que ele dirá: pode sandálias, que deu um anel para o meu filho, que estava morto e reviveu. Naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confie, Deus fez. E sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Ai, Pai. Ai, Pai. Vamos prosseguir aqui pela web Rádio Estação da Luz, no seu programa Estação da Luz, assim como entendia Jesus, trabalhando hoje o tema Mensagens de Amor de Jesus, que são as mensagens que ele mandou para a gente através dos Espíritos, que mandou para o Chico Xavier, que trouxe para a gente. E aí nós estamos estudando dois livros, Coração e Vida e Caminho Espírita. Essa está no Caminho Espírita 41, não é Hilário, aí esqueça, tem Hilário Silva, e tem Solução Natural. E realmente essa solução natural é aquilo que nós falamos. Antes da doença chegar, o papai já tinha um remédio pronto, que é a tal da, como a gente diz aqui no Nordeste, a tal da Maria da Encarnação. Os espíritos benfeitores já não sabiam como atender a pobre senhora obsidiada. Perseguida e perseguida estavam mentalmente associadas à maneira de polpa e casca do fruto. Não é do futuro, não. É do fruto. Como se fosse um fruto. Já não sabia se distinguir. Muitas terapias da desobsessão chegam irmãos encarnados, tendo imantado em si irmãos desencarnados de tal forma que não se consegue os médicos de dentro perceber onde começa um e termina outro. Né? Zé de Menezes teve um filho que desencarnou nesse processo. Os amigos encarnados tentam afastar o obsessor, induzindo a jovem senhora a esquecê-lo, mas debalde. Se tropeçava na rua, a moça pensava nele. Se alfinetava o dedo em serviço, atribuía-lhe o golpe. Se o marido estivesse irritado, dizia a vítima do verdugo invisível. Mas será que ele está falando de mim, esse rapaz? Bem, parece muito. Se a cabeça doía, acusava-o. Se a xícara se espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por ele. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. E aí tem um dito popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
E é muito real, é real e concreto essa frase. Porque o Livro dos Médios, que é o segundo livro da codificação espírita, ele tem um sobrenome, ou tem um apelido, como é que diz aqui no Nordeste, que é Livro dos Médios ou Guia dos Evocadores. E toda prece, seja ela qual for, em qualquer campo em que ela esteja, ela é uma evocação. E quando eu simulo um simulacro terrível, a prece em louvor a Deus e faço em louvor ao meu egoísmo, eu atraio todos aqueles que são egoístas, doentes assim como eu. Então, realmente, quanto mais eu rezo, mais espíritos, na minha qualidade, aparecem, porque acham muito bom, né? E aí, vamos lá, vamos ver o que é que os caboclos dizem para a gente. Reconhecendo que a interessada não encontrava libertação por teimosia, isso aí sou eu, meu irmão. Hilário, Hilário, tenha compaixão de nós. Os instrutores espirituais ligaram os dois, o doente e a acompanhante invisível, em laços fluídicos mais profundos. Até que ele renasceu dela mesmo, o filho necessitado de carinho e compaixão. Ai, meu Deus do céu. Como heroínas são as mulheres que são mães. Dizem que as suas preces arrebentam as portas dos céus. Não chega aos pés do Altíssimo, não chega no seu coração. De parte muitas vezes de espírito que há pouco tempo é inimigos. Mas a alegria do Altíssimo. Quando não de caminhadas, oram e rezam de forma maravilhosa um pelos outros, como pais e filhos. A cada prece de uma mãe. O mundo dá saltos a caminho da evolução. É por isso que a mãe do meu Salvador, minha mãe Maria de Nazaré, está aqui com a gente. E assim, os benfeitores descansaram, o pobre do obsessor descansou, a obsidiada descansou, o esposo dela também descansou. Transformar obsessores em filhos, conversão da providência divina, para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muitas vezes é a única solução. E aí, quando esses inimigos perigosos, terríveis, saem do plano espiritual desse jeito, e através da consanguinidade do corpo, do sangue, da consanguinidade do sangue do corpo, conseguem voltar já se suportando. É uma alegria. Quando conseguem voltar se amando, é um delírio de amor. Uma mensagem agora de Bezerra de Menezes, também do livro Caminho Espírita. Diante de tudo, recomenda Bezerra de Menezes, estabelece Jesus para todos nós uma conduta básica. É o mínimo que nós podemos fazer. De que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Ninguém nasce para ser errado. Ninguém nasce para matar. Ninguém nasce para ser um Adolf Hitler, meu irmão e amigo. São escolhas novas. Muitas vezes precisou encarnar Francisco para se transformar no pobrezinho da Hungria. Assim. Quantas vezes Zaqueu teve que descer da árvore até que pudesse alcançar os olhos verdes e a estatura pequena de Bezerra de Menezes. Sombra é caridade de luz. Ignorância é caridade de ensino. A penúria é a caridade do socorro.
Doença é caridade de remédio e injúria é caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade de brandura. Ofensa, caridade de tolerância. Insulto, a caridade da prece. Desequilíbrio, caridade de reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento diante de cada criatura. Exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos nós somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo e Deus, através do próximo, dar-nos a mais amor. Somente assim podemos evoluir. Recomendei amar o próximo, disse Jesus. E entre os próximos, os mais importantes são teu pai e tua mãe, os da tua consanguinidade. Sem esquecermos que somos uma família espiritual e somos responsáveis, cada um por todos. Obrigado, meu irmão Bezerra, não é mesmo? Que me recebeu. Naquela bendita sexta-feira. Os Anjos Desconhecidos, de Emmanuel, número 55, do livro Caminho Espírita, né? Vamos ver. Lembrando que nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, aqui direto de Extremóis, no Rio Grande do Norte, né? E Natal é a cidade do nosso nascimento e Extremóis é a cidade que nós estamos vivendo agora, que somos muito bem acolhidos, né? São quase 50 programas por semana, né? Diversos temas, inclusive com outras doutrinas religiosas como a Umbanda, né? Há guardiões espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que protegem a vida na Terra mesmo. Frequentemente, centraliza a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admira os artistas renomados que dominam nas cartazes da imprensa e esquece facilmente os braços humildes que te auxiliaram a plasmar no santuário da própria alma as obras-primas da esperança e da paciência. Esses anjos desconhecidos que Emmanuel fala, normalmente estão disfarçados em pais e mães, avô e avó, bisavô e bisavó, tataravô e tataravó, para que cada um de nós renasça agora na Terra. Tivemos no passado muito próximo um tataravô e uma tataravó, um bisavô e uma bisavó, um avô e uma avó, um pai e uma mãe. Nós temos 8 pessoas que trabalharam silenciosamente para que possamos hoje habitar um corpo de carne e vivemos uma experiência de evolução no planeta Terra. Isso fora os nossos tios, sobrinhos, primos, netos, bisnetos, é muita gente. Aplaude os heróis e tribunos que se agigantam nas praças, todavia não te recorda daqueles que te sustentaram a infância de modo a desfrutar as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves em êxtase a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispõe a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente disposto a te estender generosidade e carinho. É muito bonito o homem ganhar o mundo, mas que adianta ganhar o mundo se eu perder a mim mesmo?
Salvei muitos, mas não consegui ajudar o meu pai e a minha mãe. O compromisso humano é com todos. Por isso Jesus fala da parábola do bom samaritano. Mas o compromisso mais imediato que nós temos é com aquele grupo familiar que normalmente é composto por 4 pessoas, papai, mamãe, eu e irmão. Se nesse núcleo pequeno de 4 pessoas nós não conseguimos conviver e demonstrar a grandeza desse povo, como é que eu vou conseguir isso? Num grupo maior de 100, 200, 500, 300, 1 milhão, 8 milhões, 8 bilhões. Contudo, reverencia também aqueles que se homenageiam, sim, aos que acenam dos pedestais conquistaram merecidamente, à custa da inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muitos fizeram ainda e fazem por ti. Muitas vezes, a preço de sacrifícios pungentes. São eles, pai, mãe, que guardam deles, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram na fé e irmãos que te ensinaram a confiar e a servir. Como são importantes os professores, né? Que tinha minha professora primeira. Mas o nosso querido Hélio Veria, o nosso querido Amadeu Ferreira, e todos aqueles que me receberam no Sr. João Cecílio, que me receberam no Espiritismo, nosso irmão Soares, Assis Azevedo, Assis Pereira, todos aqueles que de uma forma ou de outra, meu irmão Mertan, que nos ajudaram, são professores, amigos, pais e mães, são realmente maravilhosos, esses desconhecidos, conhecidos de todos nós. Vários deles jazem agora na retaguarda, brunhados e encarnecidos, experimentando agonia e carência de afeto ou sentindo frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados no amparo às gerações que retornam à vida terrestre. Porque se eu fui de pai de um, eu posso ser orientador espiritual do outro, irmão de um, primo, amigo. Olha as multiplicidades das possibilidades, enquanto outros, muitos, embora buscado e padecendo quais sirineus do caminho, carregam cruzes dos seus semelhantes. Torço e peço já há muito tempo, escrevam um livro através do médico sobre Simão Sirineu, aquele que carregou no seu corpo a cruz do meu Salvador. Pense nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne. E, de quando em quando, unge-lhe o coração de reconhecimento e alegria. Por isso mesmo, não deseja transfigurar-se em fardo nos teus ombros, mas uma prece importante. Registá-lo em agradecimento. Estamos chegando aí no finalzinho, vamos ler mais essa mensagem, que é do nosso irmão Fabiano de Cristo, é Caridade é a Nossa Bandeira, que também está no livro Caminho Espírita. Meus filhos, Jesus, o nosso mestre, o amor, o nosso clima, e a caridade, a nossa bandeira. Serviço, a nossa bênção. Sim, filhos do coração, quando nos seja lícito, tanto quanto pudermos, seja com quem for, em toda parte, em qualquer tempo, à frente de todos, antes de quaisquer circunstâncias, por todos os modos justos, possíveis e impossíveis, nos mínimos gestos de restrição de qualquer natureza, como nos seja possível, através dos sentimentos, pelo veículo das ideias, pela formação das palavras, pela força da oração, levantemos o nosso estandarte de luz. E tudo a caridade, por presença do Cristo resplandecer de nós para com os outros, com esquecimento de nós próprios, para que o reino eterno do Pai Celestial seja instalado, enfim, em nossos corações, agora
para sempre. E aí, no próximo dia 31 para o dia 1º, faremos o restante das mensagens, certo? Mas aí nos pede para fazer agora. Voltarás por amor, Emmanuel, no livro Caminho Espírita. E Emmanuel diz assim: ante a fome de paz que te atormenta os dias de certo, já sonhastes com a disposição de repousar. Além da morte, recuando o cálice da angústia que a existência carnal te sugere. Cultiva a virtude e aspira, sem dúvida, ao prêmio natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofre e reclamas de consolo, choras e pretende alívio. Entretanto, para lá das fronteiras terrestres, o amor te fugirá sublime no coração, te surgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daqueles que deixaste sobre a névoa do adeus. Escutará a prece da tua mãe e o rogo de teus filhos, quais poemas de lágrimas a desfalecerem sobre a tua cabeça, invadida de novas aspirações e tocada de novos sonhos. Compreenderá a renúncia como mais segura e encerrarás o perdão sem dificuldade. Aqueles que nos antecederam a volta ao plano espiritual, pais, mães, irmãos, amigos, conhecidos, colegas, saíram dessa ilusão da materialidade e entraram no reino da realidade. A consciência tranquila ser-te-á uma bênção, contudo o anseio de ajudar premeia no teu peito, inspirando-te a volta. E reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta para novamente experimentar e sofrer, reparar e redimir, adquirindo o poder para as ascensões mais altas, porquanto, pela força do bem puro, descobrirás com o Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos, e pedindo também com ele aos companheiros de aprendizado a divina promessa. Em verdade, estarei convosco até o fim dos séculos. Porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus, sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. E voltaremos por amor. Porque, como diz o poeta, de que vale o paraíso sem amor? Como eu posso estar no paraíso se os rogos do meu pai e da minha mãe em outras existências, os meus filhos de recuados, os amigos que deixei ao léu, como pode a minha consciência estar tranquila? Não pode. E aí a gente volta por amor. E para encerrar agora de fato e direito, de Albino Teixeira, a oração do servo imperfeito, no livro Coração em Vida. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo. Todavia, sobre a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sobre a tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra e a violência do fogo, a agressividade da lama e a enfermidade do chá. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar
na construção do teu reino. Por isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar. Ensina-me a receber o dom de servir. Coragem para fazer o bem. Muita coragem aqui no além. Estamos encerrando agora, com muita alegria no coração, esse programa em homenagem. Começou lá em 24 de dezembro de 2025, já estamos agora na madrugada, né, na primeira hora da madrugada do dia 25, e com certeza na mais pequenina de todas as cidades da Ibéria, então, nasce o Cordeiro da nossa salvação, Jesus de Nazaré. Maria, mãe de nossa fé, José, pai do nosso amor. Eles, junto com operários, pastores, a refletir naquela noite de tantas dores, amores capazes de esquecer todo o mal e lembrar de todo o bem daqui do além. Se conosco, Senhor, e permite que em teu nome sagrado possamos encerrar em forma de prece essa nossa reunião, esse nosso programa em homenagem ao teu aniversário. Dias virá, eu sei, Senhor, e ele não está. Que grande é o seu amor, em que iremos compreender de vez por toda o significado verdadeiro do Natal e de teu nascimento. E é esse planetinho escuro, verá o brilho da luz do sol. Irá enfeitar mais um dos cômodos da casa de papai, porque daqui será banido todo ar, entrando todo o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se conosco. E permita que eu possa homenagear tua mãe. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.